Vamos agora falar um pouco sobre os resultados e as discussões sobre que foram apresentadas no trabalho, né? Eu vou acabar apresentando isso. Nada além disso. Vou apresentar e vou demonstrar aqui para vocês o que foi estudado e o que foi discutido. Qualquer outra análise não tenho propriedade de fazer. Né? Vamos agora entender o que foi proposto. E para essa etapa, né, de análises e discussões, como eu coloquei nesse texto, né, foi realizado, né, essa comparação entre a conversão que foi obtida para um reator PFR padrão com relação à conversão obtida para um reator proposto, né, como a gente viu aí nos mesmos critérios de tamanho e alimentação e operação que foram descritos na parte de simulação e métodos. Tá bom? Seguindo adiante, a gente vai conferir, né, os perfis de espectros da fração mássica para o reator padrão, né, com relação ao reagente e aos produtos. A gente pode acabar observando nessas figuras o espectro de consumo do N2O3 de consumo de N2O3 em função do comprimento do reator em termos de fração mássica. É isso que esse perfil nos acaba indicando. E como também o espectro de geração de NO em função do comprimento do reator em termos de fração mássica, de geração do NO em termos de comprimento deste reator. Tudo bem? Aqui temos aqui uma identificação e esse está aqui o perfil. Como também a geração de NO2 em função do comprimento do reator também em termos de função mássica. E para analisar essas imagens e discutir, vamos precisar analisar esses dados no comprimento do reator sendo igual a 3,2 metros, onde a conversão do reagente é máxima para os parâmetros de operação escolhidos. Ela é máxima. A conversão do reagente é máxima para esses parâmetros de operação. Sendo assim, é possível calcular a conversão de N2O3 para esse reator, né? Levando em conta que o reator é alimentado com a fração mássica de 0,8 e na saída do reator essa fração se reduz a 0,7167, estabelecendo aí uma conversão de reagente igual a 10,41%, né? A conversão de 10,41% do reagente alimentado em produto. Partindo, né, a gente tem aí a comparação, agora a gente vai entender a comparação dos espectros, né, dos perfis de espectros da fração mássica para o reator proposto, né, com relação ao reagente e aos produtos, né, da mesma maneira que a gente fez essa comparação anteriormente. E nesse perfil a gente pode observar aí o espectro de consumo de N2O3 em função do comprimento do reator proposto em termos da fração mássica, como também o espectro de geração de NO em função do comprimento do reator proposto em termos de fração mássica e o espectro da geração de NO2, né, dentro das mesmas condições. Esses perfis foram apresentados e discutidos no trabalho, que neste caso, né, mediante foi para um comprimento de 3,2 metros também, né? A conversão de N2O3 para esse reator, né, levando em conta, né, que ele é alimentado com a fração mássica de 0,8 e na saída do reator essa fração vai se reduzir para 0,6595, a gente vai acabar estabelecendo uma conversão de 17,56% do reagente alimentado em produtos. Isso demonstra, né, que comparativamente que o comprimento, que para o mesmo comprimento, né, como vocês lembram,
Para o mesmo comprimento do reator, é possível aumentar essa conversão aí em aproximadamente 7%, né? 10% anteriormente e agora 17,56%, ao utilizar, né, essa geometria proposta. E o aumento dessa conversão também pode estar relacionado ao aumento da vorticidade no interior do reator, como também a presença de alça de refluxo, que aumenta o volume útil do reator. E essas questões elas podem também ser analisadas à parte, né? Esses aspectos eles podem ser discutidos já precisamente numa comparação fluidodinâmica diferente, que também é apresentada no trabalho. A vorticidade e a alça de refluxo, que podem ser esses fatores, né, que também influenciam nos resultados. Bom, então vamos falar um pouco sobre essa análise fluidodinâmica que foi apresentada no trabalho e como eu escrevi aí, como eu deixei um textinho, nessa etapa, né, na análise, os dois reatores também foram avaliados levando em conta o escoamento fluidodinâmico no seu interior e para essas mesmas condições, né, de alimentação e de operação, é possível que a gente observe os resultados das linhas de correntes e planos de pressão. Linhas de correntes e planos de pressão, né, no interior dos reatores. Vamos lá, vamos ver aqui a seguir as tais linhas de corrente, né, no interior do reator padrão, vista do plano XY. As linhas de corrente no interior do reator padrão vista isometricamente. E a gente pode conferir que essas imagens, né, esses perfis, eles apresentam essas linhas de corrente, como eu falei, né, para o reator padrão, o que demonstra que segue a idealidade de um reator PFR, por conta da apresentação dessas linhas, né, que são retas ao longo do escoamento, ausentando-se qualquer mistura axial ao longo do comprimento do reator. Bom, essas imagens vou mostrar aqui melhor, antes, depois eu volto para essa parte. Aqui, ó, essas linhas de corrente, né, como eu falei, no interior do reator padrão, vista de um plano XY, e as linhas de corrente no interior do reator padrão, vista isometricamente. E essas linhas de corrente, né, que são apresentadas para o reator proposto, avaliando, né, esses resultados, é possível observar o alongamento das linhas de corrente geradas para a zona de vorticidade, ocasionando uma área de mistura que cria o efeito semelhante ao reator CSTR. Né? Essa vorticidade garante essa semelhança dentro do reator tubular. E por quê? Esse efeito ele é gerado pela alimentação oblíqua em detrimento da alimentação axial conveccional, que faz, né, com que esse fluxo de reagente se choque contra a parede do reator, assim com que faz, né, assim que ele é alimentado, né, esse choque. Assim que ele é alimentado, faz com que o fluxo de reagente se choque contra a parede do reator, ocasionando essa turbulência e recirculação, como a gente pode observar aqui, ó. Aqui, ó, nessa primeira parte, ó. Recirculação e vorticidade. Bom, e nessas figuras, né, a gente pode notar que a alimentação através de alças de reciclo gera essa zona de baixa pressão, fazendo com que o fluxo da corrente de reciclo aconteça sem a necessidade de uma bomba, né? Ou ainda, né, diminuindo a exigência de potência de uma eventual bomba de reciclo. Foi essa discussão e análise feita pela pessoa que desenvolveu esse trabalho. E não tenho nada a acrescentar. É, também mediante essa análise aí, fluidodinâmica,
eu fiz essa consideração aí, né? Que a zona turbulenta, né? Dentro para a fase gasosa, não sei o que isso significa. Dentro da vazão volumétrica da alimentação proposta. Isso aqui é erro de digitação que eu vou acabar melhorando. Vou dar um pause aqui que eu vou ajeitar aqui rapidão. É isso mesmo, é isso mesmo. Ela descreve assim, eu fiquei um pouco confuso, mas a zona turbulenta dentro para a fase gasosa, dentro da vazão volumétrica da alimentação proposta, ela vai do comprimento 0 metros até 0,7 metros, gerando um volume. Tem que falar isso bem devagarinho lá na hora, né? Dentro não sei o que, dentro não sei o que. Gerando este volume de 8,79 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos de zona agitada em um reator cujo volume é de 4,29 10 vezes menos 1 metros cúbicos, elevado a menos 1, no caso. O que representa, né, cerca de 20%, 20,5%, né, por cento do volume total deste reator. Essa imagem aqui, com esse zoom, o que essa figura mostra? Ela mostra a região de entrada, onde é essa zona de mistura, que a gente pode ver em detalhe, né? À esquerda com linhas de corrente e à direita em um plano de vetores plotados no centro do reator. Interessante, né? Bonito. E é possível também plotar um plano de velocidades, onde a gente pode acabar determinando a razão de refluxo a qual o sistema está submetido, considerando que essa alça de refluxo ela possui um raio de 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros e que a velocidade do refluxo ela pode ser considerada como sendo 9,632 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. A vazão volumétrica de refluxo é de 7,57 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Assim, a gente acaba considerando que a vazão volumétrica na saída é de 3,12.903 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Finalizando, temos uma razão de refluxo de 0,23. Aqui a gente pode ver melhor esse plano de velocidades para o reator proposto na posição x igual a 2,5 metros. Bom, naturalmente, tanto a criação de zonas de mistura quanto a geração de linhas de refluxo, elas aumentam a perda de carga nesse sistema. Logo, né, a gente pode acabar levando em consideração o aumento da conversão, que é possível, né, que esse aumento de gasto energético advindo da perda de carga se pague ao levar em conta o valor econômico, né, do que se está sendo produzido. E temos também esse gráfico de perda de carga gerado pelo CFX para o reator padrão e para o reator proposto, né? E podemos analisá-los, né, comparativamente, né? E a gente avaliar e discutir sobre a perca de carga entre os reatores, né, que demonstram um aumento dessa perda de carga para o sistema proposto, né, em relação ao, ao outro reator, ao outro sistema. Né. No caso, o padrão em relação ao proposto. Isso. Essa conclusão, né, ela é apenas texto para se ler e a simulação computacional consiste, não vou decorar uma questão, um texto, entendeu? Eu posso falar sobre assim, pontos aí por alto, né? Que assim, falar assim, um resumo, né?
que essa simulação, né, computacional, ela é viável, ela acaba sendo viável, né, e essas variáveis elas podem ser analisadas, né, diante dessa modelagem e os dados podem ser validados, né, com essa análise e, né, nos dando um grau de confiabilidade, né, e consistência em relação à realidade das coisas, né, a realidade dos sistemas de reatores. E podemos também concluir que esse modelo, essa geometria que foi apresentada, ela é uma possibilidade muito interessante para também que aconteça mais estudos, né, e trabalhos referentes, né, a esse tipo de resultado, para obter esse tipo de resultado, né, e avaliar, né, a comparação entre a conversão, sobre o valor econômico, sobre se vale a pena, os prós e os contras, né, mediante esse tipo de trabalho. Basicamente é isso. Meu Deus, 16 minutos, minha pai. Deus me livre.